Olá, aqui Gabi Ribas, do Caderno da Gabi. E nesse vídeo eu vou atender a um pedido de uma querida seguidora e aluna do Caderno da Gabi. E ela escreveu assim pra mim: Gabi, eu gostaria de uma sugestão criativa de como trabalhar a expressão pisando em ovos. Sou muito fã do seu trabalho e amo a sua criatividade. Gratidão, querida, pelo seu carinho e pela sua pergunta. Eu achei muito interessante. Pisando em ovos. O que significa isso? É uma expressão popular, quando uma pessoa está agindo de uma forma mais cautelosa, cuidadosa. Então a gente diz, a pessoa está pisando em ovos, é um assunto delicado, ela precisa falar com jeitinho, e aí então ela está pisando em ovos. E para começar então, o que eu imaginei de dinâmica? Seria compreender o que significa essa expressão, e aí se você estiver fazendo essa dinâmica de você com você, ou se você estiver usando num momento de terapia ou numa oficina criativa, fica o convite de primeiro trazer o que significa essa expressão, e aí, num segundo momento, a gente poder escrever uma lista. Até você pode desenhar um ovo assim, num papel, e escrever ali quais as situações que você percebe que está pisando em ovos. Quais os temas na sua vida, quais os momentos, ou com quais pessoas, quais assuntos, trazer clareza para você aonde que acontece esse sentimento, essa emoção, essa sensação de estar pisando em ovos. Escreve no papel, pode até desenhar então esse ovo e escrever ali dentro, uma, duas, três ou mais situações, e aí a gente vai fazer uma dinâmica bem interessante que eu imaginei assim. A gente vai colocar no chão, então, esse papel, essas situações. E tem uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, assim, em oficinas criativas, e também já fiz muitas vezes, tanto de eu participar quanto de eu oferecer para as pessoas, que é da caminhada criativa. Então a gente vai colocar uma música animada, músicas diferentes, e a gente vai caminhando de diferentes formas, simbolicamente, como que eu caminho pela vida. E aí a gente pode imaginar que a gente está caminhando como se a gente estivesse pisando em ovos. E aí você vai, como que é pisar em ovos? Traz o seu corpo, traz esse movimento, como que são os passos, como que você se movimenta, como que você se sente, vai caminhando, pisando em ovos, por cima daquilo que você escreveu. Sente, percebe com o seu corpo, expressa, brinca, se permite. E aí depois, aí eu traria assim outras possibilidades para trazer essa criatividade de possibilidades que a gente tem de expressão. Então, num extremo a gente poderia dizer pisando em ovos, né, trazendo essa cautela, esse lado atencioso, cuidadoso. E qual seria o oposto de pisar em ovos? Eu imagino pisotear os ovos. Como que seria pisotear os ovos? E aí você vai caminhar como se estivesse pisoteando, trazendo esse lado da impulsividade ou da agressividade, mas trazendo dentro desse contexto de uma vivência, de uma dinâmica de você se observar. Como que você percebe essa caminhada, esse movimento, com a sua consciência, com a sua intenção de se observar, de perceber como você sente no seu corpo. E que outras possibilidades, além desses extremos de pisar em ovos e de pisotear os ovos, poderia ser caminhar com presença? Como é caminhar com presença? Como que é estar consciente? Como que é caminhar como se estivesse pisando nas nuvens? Como que seria caminhar se eu estivesse ali com a minha sabedoria, com amor, com consciência, com gentileza? E você pode brincar diferentes formas de se expressar, diferentes atitudes possíveis que através desses passos, dessa caminhada, desse pisar, ele pode revelar muitas qualidades e você vai observar como sente cada uma delas. E depois disso, dessa brincadeira, que apesar de parecer uma brincadeira, ela tem uma leveza, mas ela tem uma profundidade que nos convida a perceber como que a gente anda pela vida, como que a gente lida com as situações diversas da nossa vida. E aí a gente vai então poder olhar, pegar do chão esse papel que tá ali, esses temas do que eu estou pisando em ovos, e aí o meu convite é a gente poder trazer um novo olhar. O que mais é possível que eu ainda não considerei? Pensando nesses extremos, como que é quando eu estou pisando em ovos, que muitas vezes pode vir
um medo de desagradar, ou um medo que outra pessoa se ofenda. Mas qual que é o limite disso? Será que eu estou colocando os meus desejos, as minhas necessidades, ou eu estou só querendo agradar o outro, eu estou abafando a minha voz? Poder olhar com mais clareza, trazer luz para isso. Pega o papel que estava no chão, talvez um assunto que estava querendo evitar, que não estava querendo mexer, mas traz assim com a sua consciência, com a sua sabedoria. Olha com mais carinho, que outras possibilidades eu tenho. Tem alguma situação que eu estou pisando em ovos? Ou alguma situação que eu estou pisoteando os ovos, que eu estou realmente ali indo para um lugar assim que eu não tenho mais paciência de lidar com essa situação? E qual poderia ser um caminho do meio? Qual poderia ser um meio termo? O que mais eu posso fazer com esses ovos, simbolizando essas situações mais delicadas, esses temas mais sensíveis? Talvez eu possa decorar o ovo, eu possa colorir esses ovos, talvez eu possa abrir esse ovo e perceber que ele tem outras camadas ali, mais profundas que eu preciso refletir, talvez sobre esse relacionamento, sobre essa relação. Talvez eu precise cozinhar esses ovos. Talvez seja um tema para eu me nutrir, para eu perceber no meu autoconhecimento o quanto eu posso expandir. Talvez sejam ovos para compartilhar com o outro. O quanto aquele tema está sendo desafiante, eu preciso de auxílio para uma conversa verdadeira. Ou talvez eu precise guardar. Ou talvez eu precise de um momento terapêutico, de uma conversa com alguém para trazer mais consciência e clareza do que eu vou fazer com essa situação. E aí a gente vai brincando com essas possibilidades, o que mais eu posso fazer com esses ovos? E aí você pode então trazer lá do chão, em vez de pisotear ou pisar os ovos, traz para suas mãos essas possibilidades, escreva novas possibilidades ao redor dos ovos, de decorar, de conversar, de pensar, de refletir, junto com as suas mãos, com a sua escrita, mas também com o seu pensamento, com as suas emoções, com a sua criatividade. O que mais é possível? E aí poder ver em várias camadas essa situação. E aí eu trago aqui um convite de uma expressão que eu escolhi para representar algo que eu acredito que é muito precioso, que é a gentileza autêntica. Eu acredito nesse lugar da gentileza, desse cuidado, dessa atenção, mas ela precisa ser autêntica e a gente tem que ter sempre um olhar cuidadoso. Eu recebo muitas falas de pessoas queridas ali que muitas vezes comentam: sinto dificuldade de dizer não, não quero ofender, não quero magoar o outro. E eu vejo que isso é muito bonito, assim, ter um lugar de empatia, de autocompaixão, de compaixão, mas a gente também tem que prestar atenção se a gente não está indo para esse lado extremo de querer agradar e nesse lugar de não querer ofender a outra pessoa ou de não querer desagradá-la, esse lugar do medo e do controle, de estar evitando entrar em contato com emoções ou com seus próprios desejos, necessidades profundas e verdadeiras e dignas. E aí, nesse lugar, fica esse convite para você poder comunicar com autenticidade, com amorosidade, com gentileza, mas sabendo que eventualmente pode sim discordar do outro, precisar dar limites, ter opiniões diferentes, dizer não. E aí pode ser que a outra pessoa receba de uma forma positiva, madura, aberta, ou não. Pode ser que o outro se sinta ofendido, mesmo que você não ofenda o outro, mesmo que você não brigue com o outro, pode ser que ele se sinta assim, que ele se perceba assim. E aí vai esse convite de perceber o lugar da nossa comunicação, da nossa postura interna, do nosso sim, do nosso não, do nosso talvez. Esses ovos, simbolizando esses temas delicados, eles não precisam ser pisados em ovos, nem pisoteados. Que nós possamos encontrar uma maneira gentil e autêntica de lidar com as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, nas nossas relações, trazendo essa comunicação verdadeira, que a gente possa expressar desejos e necessidades com maturidade, com consciência, com sabedoria. E que essa prática, essa dinâmica sugerida, para você tomar consciência em que situações estou pisando ou pisoteando os ovos e como eu posso encontrar novas formas mais criativas, autênticas, de expressar, de me comunicar, de interagir. E dessa maneira, com essa leveza e essa profundidade, poder fazer escolhas com mais sabedoria, com mais presença. E dessa forma poder caminhar pela vida de uma forma mais autêntica
em alinhamento, em congruência com o que você deseja de verdade, com quem você é, com a sua essência. E que essa prática e essa reflexão possa ser inspiradora na sua jornada, seja para o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ou para utilizar em alguma dinâmica, em uma oficina, em um atendimento, como uma reflexão e uma prática, como um talismã, um lembrete terapêutico para o nosso autodesenvolvimento, para fluir na vida com mais presença e verdade. Um grande abraço e até a próxima!